Muito provavelmente você passa minutos, talvez horas, rolando o feed, sem fixar em assunto nenhum, e ao final do dia você percebe que o tempo passou muito rápido. E você nem percebeu. Parece que você não fez nada, o dia não rendeu. Existe uma chance de você ser viciado em dopamina. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Meu nome é Strack, eu sou médico, um apaixonado pela experiência humana, e eu quero falar para você um pouquinho sobre esse vício que é cada vez mais comum. O vício em dopamina, ele acontece de forma gradual, branda, e muitas vezes você nem percebe. Aquelas postagens rápidas, vídeos curtos de 15 segundos, cada curtida que você recebe na foto que você postou, cada coisinha que aparece ali para você de forma rápida, ele gera uma descarga enorme de dopamina no seu cérebro. E é aí que está o problema. Essa dopamina, ela tem uma duração muito curta, logo ela se acaba e o seu cérebro quer mais. Eu costumo dizer que a dopamina não é o hormônio do prazer, ele é o hormônio da antecipação. Aquele eu quero, eu busco mais, eu preciso de mais, mais e mais. E quando você menos percebe, você gastou horas do seu dia rolando postagens que não acrescentaram em nada na sua vida. E isso é um dos sintomas do vício da dopamina. Você não percebe que ela está se instaurando e quando você se dá conta, o dia passou. E isso vai dia após dia acontecendo. E é tão comum o vício em dopamina que eu posso relatar no meu próprio consultório. É muito comum pacientes, durante a consulta, mexendo no celular, olhando o feed, olhando WhatsApp, respostas rápidas. É comum. Eu digo pelo menos 1 a 2 vezes na semana, eu peço para um paciente desligar o telefone durante a consulta porque está atrapalhando. TikTok, todas essas redes sociais rápidas, elas tendem a gerar esse mesmo efeito. Se você quer saber se você está realmente viciado em dopamina ou não, tente ficar longe do celular por um tempo. Sabe aquele hábito de repente, colocar a mão no bolso, dar aquele susto, perceber que você está sem celular? Pois é um sinal de alerta. Comece a reparar nas mesas de restaurantes quantas pessoas estão sentadas e estão ali, olhando o celular. Comece a observar a sua volta. E aí você vai começar a observar a si. Quanto você usa o celular? Quanto tempo você desperdiça da sua vida com isso? Vídeos curtos mesmo, do próprio YouTube. Quando você começa a ver, quantos você assiste? 5, 10, 50, 100? É difícil até você falar, porque a descarga de informação é tão grande e rápida que você não se dá conta, você não percebe. E você começa a perder a capacidade de se fixar em informações lentas, que são trazidas de forma mais devagar. Como esse vídeo, por exemplo. Uma conversa, uma fala mais lenta, sem muita pressa, e um vídeo um pouco mais longo. Muita gente perdeu a capacidade de se fixar nesse assunto. Ler um livro, então, nem pensar, porque demanda às vezes horas de concentração. E isso, com o celular, é impensável. Então, comece a prestar atenção o quanto isso tem afetado você. E por que o vício em dopamina é um assunto tão relevante, principalmente no meio médico? Porque você começa a deixar de estar presente. Suas relações começam a se deteriorar, você piora a sua relação com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com seus amigos. Você já não sabe mais o que é ter uma conversa duradoura. Muitas vezes a única comunicação que existe entre amigos é o envio de memes diários. Aquilo ali é a amizade moderna. E quando você percebe, você se afastou de todo mundo, você não tem um relacionamento forte, você não tem uma amizade forte, o que você tem é isso. Postagens rápidas, passando e passando e passando. E a dopamina, que sobe e desce, mas nunca te dá o prazer real, o prazer da vida. Mas esse problema, ele tem solução, ele tem uma resolutividade muito boa se a gente seguir um passo a passo bem marcado, buscando melhorar nossa comunicação com as pessoas, buscando melhorar a comunicação com nós mesmos e buscando entender
o prejuízo que isso está trazendo para a nossa vida. E esse passo a passo eu quero passar para vocês, ele é de forma simples, mas muito eficiente, desde que você siga ele exatamente como eu vou falar aqui, certo? Não é nada mirabolante, nada que você precise comprar, nada que você precise deixar, abandonar, mas são pequenos passos que podem mudar a sua vida e a sua relação com o telefone e com as pessoas ao seu redor. Então a primeira dica que eu dou para você é: crie zonas livres dentro da sua casa. Zonas que você não usa o celular, que o celular não entra, que ele não vai com você nesse local. Exemplo da minha casa, temos algumas zonas livres aqui. Mesa de jantar, ninguém vai com o celular. Cama, quarto, celular não entra. Estou tentando colocar banheiro para você não levar o celular do banheiro. Então, crie zonas livres na sua casa, que são locais que você não vai, e ninguém da sua casa de preferência, entrar com o celular. Você vai ver já, só nessa pequena atitude, uma diferença enorme. Segundo, faça pequenas atividades sem levar o celular com você. Ir ao mercado, vai na padaria, vai ter que ir a algum local resolver algum problema, deixa o celular em casa, faz esse teste de sair sem o celular. Eu sei que é difícil hoje em dia porque a carteira está no celular, documento está no celular, mas vamos tentar resgatar um pouquinho, deixar o celular em casa e fazer pequenas atividades rápidas. Você não precisa passar o dia sem o celular, que vai dar certo também, certo? E você vai fazendo essas atividades de forma tranquila, rotineira, cada vez mais aumentando. Começa com uma ida na padaria, quando você vê, você está saindo, almoçar, jantar e deixando o celular em casa. Então, essa é a segunda dica que eu dou. Terceira dica que eu costumo falar, que é o que todo médico fala, é atividade física. Parece uma besteira, muitas vezes ela é ignorada, mas a atividade física ela tem capacidade de concentrar sua mente em uma única coisa. E eu vou um pouquinho mais além. Eu sempre indico atividades moderadas para a pessoa. Aquelas que exigem um esforço físico maior. Claro, se você tiver capacidade de fazer. Por que o esforço físico maior? Porque vai exigir mais concentração naquilo que você está fazendo. E você não vai conseguir mexer em celular enquanto faz uma atividade moderada, ou pelo menos não deveria. Caso você não consiga, uma simples caminhada já é suficiente para modificar muito o seu cérebro. Mas eu digo, celular em casa. Por quê? Porque você precisa se concentrar naquilo que você está fazendo. Quarta dica que eu dou: limite o tempo de uso do seu celular. A maioria dos celulares e a maioria dos aplicativos, por exemplo, no Instagram, ele tem um limitador do tempo de uso. Quando você bate aquele tempo que você definiu, ele te dá o aviso, faltam 5 minutos para acabar seu tempo. Use esse recurso. Se você não tem, baixe um aplicativo que tem essa possibilidade e comece a limitar o tempo de uso do celular. Se você olhar no seu celular, você vai perceber que ele mostra quantas horas você gastou em rede social e outros assuntos. E o número é assustador. Muitas vezes você não percebe, mas passou 2, 3, 4, 5 horas em redes sociais. Então, começa a limitar. Mas não adianta querer reduzir drasticamente. De uma hora para outra, você vai parar de mexer em celular e não vai usar mais. 5 minutos por dia. Não adianta, não funciona. A ideia é uma redução gradual. Se você usou 3 horas em um dia, tente usar 2 horas e meia no outro, 2 horas e 15, 2, e vai reduzindo até o tempo mínimo necessário. Eu não estou falando para você abandonar as redes sociais, porque são um mecanismo de comunicação, de sociabilidade e até de informação, mas tem que ter um limite. E se isso ocupar a maior parte do seu tempo, tem coisa errada aí. Então, limite o uso o máximo possível. Quinta dica que eu vou dar para você é uma regrinha que eu chamo da regra dos 60 minutos. Nos primeiros 60 minutos que você acordar, não use o celular. A maioria das pessoas por impulso. A primeira coisa que faz ao acordar é pegar o celular para ler se tem alguma notificação, dar aquela rolada rápida no feed e aí ela se perde. Então, dica prática e que funciona. Os primeiros 60 minutos do seu dia, tente não usar o celular. Faça seu café, levante, escove os dentes, faça a sua atividade física, o que for, mas tente não fazer usando o celular. Você vai ver que sua disposição ao longo do dia vai melhorar, sua concentração ao longo do dia vai melhorar e parece que o dia rende muito mais.
Então fica com essa quinta dica, siga ela de forma fiel, que tem grandes resultados. A sexta dica que eu dou é reintroduza prazeres leves da sua vida. O que eu chamo de prazeres leves? São aqueles prazeres que a gente fazia sem compromisso, sem necessidade, mas simplesmente porque gostava. Seja uma caminhada, seja pintura, escrever, qualquer coisa que te gere prazer e que seja leve, que não tenha obrigação de fazer, que você faça simplesmente porque você gosta. Mexer com cerâmica, o que quer que seja. Conversar com pessoas, com amigos, pular corda, não interessa, não necessariamente uma atividade física, qualquer coisa que te gere prazer de forma descompromissada. A sétima e última dica que eu dou é o que eu chamo de usar o telefone com propósito. Toda vez que você for desbloquear o seu celular, eu recomendo você fazer a seguinte pergunta: o que eu vou fazer agora? Depois que você responder, você responde essa outra pergunta: tem necessidade de ser feito agora? Se a resposta for sim, desbloqueia seu celular e faz o que você precisa. Mas se a resposta for não, pense 2 vezes antes de usar o celular, porque provavelmente não é algo essencial e não é algo que necessita ser feito agora, rápido. Então, use o celular com propósito. Só abra ele se você realmente tiver que usar. Desative aquelas notificações inúteis, vazias. Eu falo as notificações que não salvam vidas, né? Se não é o contato do seu pai, da sua mãe, dos seus amigos, pessoas que você se preocupa, não tem por que ter uma notificação ativa. Rede social, por exemplo, um Instagram, um TikTok, não faz sentido nenhum você ter notificação ativada desses aplicativos, porque ninguém se comunica por ele, ninguém vai te mandar uma mensagem pedindo socorro pelo Instagram. Então, não tem necessidade dessas notificações ativas, que elas te desviam muito desse uso do celular com propósito. Quando você pega o celular e vê a notificação, você tem um impulso de olhar. Já se você não tiver, você pode pegar o celular e usar ele com esse propósito. Pensar 2 vezes antes de desbloquear. E a grande questão aqui não é lutar contra celular, computador, redes sociais, nada disso, mas é saber usar essa ferramenta tão incrível que o ser humano criou. É um negócio fascinante o celular, hoje tem tudo ali, ele nos ajuda demais. Dá para dizer sim que boa parte da nossa vida está ali dentro, mas a gente não pode esquecer que o mundo aqui fora ele também é muito bonito, ele também é muito importante e é ele que traz presença e propósito na nossa vida. Se você gostou desse vídeo, eu espero que você curta, deixe seu comentário, fale o que você acha, dê sugestões para futuros temas e tudo mais. E eu espero que você aproveite essa nossa jornada nesse mundo fascinante da saúde.